Olá, estamos há bastante tempo distantes um do outro, não é mesmo? Eu sei que vai fazer bastante tempo que estamos sem vídeos, mas também eu gostaria de falar algumas novidades. E provavelmente esse vídeo vai estar sendo postado aqui e no outro canal, que eu vou deixar o link na descrição, que é o 2045 Studios, onde eu tenho trabalhado bastante, né, nesses últimos meses, se não nesse último ano, porque eu ainda estou devendo uma história, uma história, assim, né, ou melhor dizendo, uma explicação da história a respeito de um projeto pessoal chamado de KEPM, ou projeto KEPM, ou projeto 407 e tudo mais. Se vocês verem a câmera balançar um pouquinho de um lado pro outro, é porque meu gato está se revirando em cima da minha mesa. Então, não ligue. Mas eu tenho novidades a respeito deste projeto que eu estou produzindo. Não somente isso, mas a gente tem episódios de Analog Horror aqui no YouTube, no canal 2045 Studios. E não somente isso, mas uma coisa muito legal está acontecendo agora. Eu e mais alguns amigos ajudaram a produzir, né, dar origem a esse projeto com teorias, ideias, conceitos, pensamentos, ideias pro projeto em si, né? Tanto que estamos finalmente, uma coisa que eu queria muito fazer antes. E também eu quero também fazer outras coisas envolvendo. Provavelmente vocês vão ver mais coisas parecidas com isso, só que de uma outra forma, né? Eu estou produzindo um livro. Sim, eu estou produzindo um livro. Ele está completo agora. Olha o tamanho do roteiro. Isso tudo tem 90... no documento tá falando que tem 91 páginas. Isso aqui, esse roteiro, tem 91 páginas. Isso aqui, eu fiquei muito tempo pensando. Na verdade, nem tanto assim. Eu fiquei pensando um pouco como que eu ia produzir e tudo mais. E publicar também. E pelo que eu estou vendo e o que parece ser mais interessante, mais prático até para publicar e quesito de custo-benefícios, eu ainda estou vendo isso certinho, mas aparentemente vamos ter contato com a Wiclap. Wiclap, que nada mais é do que a editora, uma das editoras responsáveis por divulgação de livros na Bienal do Livro, que tem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Mas principalmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, provavelmente esse livro pode chegar na Bienal, se um dia vocês forem à Bienal. É claro, esse livro, por enquanto, não tem um destino exato para onde que vai ser publicado. Ele pode ser publicado tanto na Wiclap ou na Amazon. Eu ainda estou vendo certinho. Não tenho nada garantido a respeito de editora que vamos publicar. Mas sabemos que vamos publicar esse livro. Estou verificando preços, o que está valendo a pena ou não. Fora que eu preciso fazer os registros desse livro sobre a história e tudo mais. Mas olha isso, cara. Eu nunca imaginei escrever alguma coisa com mais de 50, 90 páginas. Eu tinha um bloqueio criativo de ficar preso entre o primeiro capítulo e entre o segundo capítulo. Geralmente eu ficava preso no primeiro capítulo e eu não terminava o livro. Ou terminava a história, o texto, etc. Tinha textos que eu terminava, mas só que eles eram tão curtos que não davam uma página. Não dava um livro, né? Fora que teve várias vezes que eu tentei publicar ou criar projetos pro Wattpad, mas nunca deu certo, pelo menos a maior parte deles. Tirando um agora, que é esse daqui, na sua edição mais antiga, né? Que eu ainda tenho que... Eu não sei se eu pretendo atualizar no Wattpad, mas eu acho que é interessante pegar essa versão aqui pra vocês futuramente, do que vocês pegarem a do Wattpad, porque o do Wattpad tá desatualizado, tem muito texto ali que eu vou melhorar, etc e tudo mais.
mas eu não sei se eu vou atualizar o Wattpad e depois publicar esse aqui. Vocês têm 2 mídias para vocês lerem. Ou se eu deixo a versão antiga lá e quem tiver interesse compre o livro futuramente. É claro que eu vou distribuir entre os meus amigos, vou tentar fazer um investimento, ou fazer uma negociação com a própria Wiclap, não sei. Eu ainda vou ver muitas dessas coisas. Mas o que eu posso garantir é, o roteiro está pronto, faltam algumas revisões básicas para fazer, que dá para fazer durante o ano. Não somente isso, mas também temos a capa já finalizada, o design da capa está completo. Tanto que durante os episódios do ARG eu dei muitos indícios de que teria esse livro com esse nome desse autor. Ou seja, como agora estamos indo para algo que eu nunca imaginei ir, a um nível profissional, então vamos ter algo profissional. Tanto que eu coloquei como um pseudônimo Jonathan Hilton, que também é um protagonista da história. Não significa que tenha a ver comigo. Eu criei o personagem, eu gostei da ideia, do nome também, mas eu utilizaria mais como um pseudônimo artístico do que em si uma forma de me referenciar. É claro que eu vou criar outros tipos de pseudônimos, né, de artistas, etc. Mas o principal deles é Jonathan Hilton por conta do O Despertar, que é o livro que eu estou escrevendo agora, que, meus amigos, está muito, muito interessante. Eu acho, né, pelo menos, como autor, eu acho ele legal, né? Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se as pessoas vão gostar ou algo do tipo. Eu poderia deixar algumas prévias, né, do texto, mas se vocês quiserem ver mesmo pelo Wattpad ou qualquer outra coisa do tipo, ele vai estar disponível lá aqui na descrição, né, para vocês lerem. Por mais que é uma versão antiga, que eu ainda vou dar uma modificada em algumas partes para não ficar pegando muita coisa do texto oficial, né, que seria esse daqui. Mas eu peguei uma versão impressa para divulgar para os meus amigos e mostrar, ó, tá completo, só falta revisar algumas coisinhas de quesitos narrativos, informações que eu acho que também são interessantes colocar. Eu vou fazer algumas anotações, eu imprimi justamente para ler o roteiro, porque eu tenho dificuldade de ler em coisa digital. Eu prefiro muito mais o físico. Mas assim, é um gosto pessoal meu. Por mais que eu faça os textos no Wattpad e eu leia eles porque é um produto que eu estava querendo comercializar, eu tinha que ter essa obrigação. Mas como aqui não está sendo tão opcional, eu prefiro muito mais ler aqui, grifar os pontos que eu acho que podem melhorar e depois editar pelo computador. Não somente isso, mas também eu estava uns tempos atrás querendo fazer este mesmo roteiro numa máquina de escrever, que eu comprei recentemente. Quer dizer, não tão recentemente assim, né? No começo desse ano. Desse ano. Eu comprei uma máquina de escrever, que eu ia usar ele para escrever os roteiros dos livros, etc. Porém, é mais prático o computador e no celular também, porque eu vou estar com eles presencialmente praticamente todo santo dia. Então, é uma escolha, né? Por mais que eu vou ser bem sincero, eu gosto de escrever no computador, eu amo escrever no computador, eu amo escrever pelo celular. Eu prefiro muito mais escrever pelo celular e passar pro PC do que pelo próprio PC mesmo, mas eu gosto também de usar ele. E, poxa, eu acho que seria interessante ter a máquina de escrever como um objeto de demonstração, de valorização até do que eu trabalho, que eu estou trabalhando recentemente. Não somente isso, mas com a finalização desse projeto eu já estou focando em outro texto, em outra história que também está para ser lançada no Wattpad, mas provavelmente já vai ter alguns cortes de algumas partes. Algumas partes vão ser mais retas e mais diretas ao ponto, enquanto no livro eles são coisas mais detalhadas para pessoas que estão mais interessadas em tentar entender a história através dos livros do que em si do próprio Wattpad. O Wattpad ele só vai ter basicamente um resumo, né? É quase uma semi-sinopse, né? Não é uma sinopse exatamente, porque sinopse é outra coisa, mas a ideia, pelo menos, é que ele seja uma versão do texto mais simples,
mas que dê pra publicar lá e que as pessoas olhem e falem, tá, legal, gostei, e eu acho que é interessante comprar o livro pra ver os detalhes a mais. E é claro que eu vou deixar isso bem específico nas descrições dos textos, nas descrições de onde for publicar, falando as informações novas sobre o livro, etc. Tanto que, se vocês quiserem, eu tenho uma conta no Twitter, uma conta no Instagram, eu tenho conta aqui no YouTube. A gente tem o site oficial do KIPM, que é o NeoCities, que está dentro do NeoCities, mas ele anda muito desatualizado e eu e um amigo meu, a gente ainda estava projetando algumas coisas num estágio bem inicial. E como esse ano ele vai ser bem corrido, não vamos conseguir mexer nesse projeto. Provavelmente eu vou ter que depois dar continuidade pro projeto. Eu vou ter que recriar o site utilizando HTML, etc. E refazer ele do zero. E editar ele não só para PC, mas também para celular. Ou pedir ajuda para algum programador, contratar depois futuramente quando a gente tiver com um orçamento melhor. Obviamente a gente não tá com o melhor orçamento do mundo, mas pô, a gente pelo menos está nos estágios iniciais. E eu também vou deixar aqui na descrição um canal, caso alguém tenha interesse, de ver sobre edição e criação de livro, que é do Renan Battistoni. Porém, ele tem um curso também de ensinando a escrever um livro, etc. Eu sinceramente, eu não fiz o curso, por mais que eu gostaria de conhecer o conteúdo dele, né? Mas, sendo bem sincero, eu acho que só isso já tá valendo muito a pena, né? Então, pois é, meus amigos. E fora que tem aqui, né? Eu tenho uma pasta, né? Com já coisas do próprio livro, né? Coisas do ARG que eu estava deixando separadas. Isso aqui também, né? Que eu acho muito... é algo muito curioso de ter. Esse aqui que é o logo do KIPM. Tem o texto, alguns textos que eu fiz em máquina de escrever, principalmente esse aqui, né? Não sei se vai dar pra ver, ó. Aqui, ó, foi feito com máquina de escrever. Eu fiquei o dia... Não fiquei um dia inteiro, eu fiquei uns 30 minutos pensando em formular. E esse texto aqui também, ele vai estar no livro. Obviamente com uma qualidade um pouco melhor e bem mais exemplificado, talvez. Com algumas informações adicionais e tudo mais. Tanto que aqui... Cadê? Já tem o desenho da capa, que eu ainda vou adicionar junto com essa pilha, né? Do original. É claro que eu vou colocar os documentos originais, tudo junto, pra formular o roteiro completo. Eu não tinha nenhum negócio maior, provavelmente ele vai amassar as folhas, né? Algumas partezinhas, tipo fazer dobrinhas, rasgos, né? Tudo mais. Mas esta, pra quem não viu, esta é a capa. É claro que essa aqui é a desatualizada, né? Que ela tem mais informações. A atual ela tem mais informações, tem o meu nome completo, com algumas partes abreviadas, né? Falando quem escreveu de verdade. Isso aqui é só o design dela pro universo do próprio KIPM. Eu preciso fazer um vídeo completo, tipo, vai provavelmente demorar um tempinho, mas creio que talvez esse ano eu consiga, não sei, vai depender muito do desenrolar do ano. E por enquanto, meus amigos, por enquanto é só. Tem muito texto aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó, feito com máquina de escrever, aqui, ó, também, para fazer o início dos manuscritos, né? O Despertar feito por Jonathan Hilton, olha que bonitinho. Aqui, né, a dedicatória, o aviso, um prelúdio do texto que seria o prólogo. Deixa eu ver, eu tinha as versões impressas que eu fiz com fonte que imitava a máquina de escrever. Foi antes de eu comprar ela, né? E é um texto bem desatualizado, com uma ideia totalmente diferente. E quando eu publicar o livro, eu vou fazer vídeo sobre ele, como foi a produção e tudo mais. E eu não tô achando o texto, provavelmente deve estar em um outro lugar. Mas deixa eu dar uma olhada. Ah, acho que eu sei onde que tá. Tá nessa pasta aqui, eu acho. Deixa eu ver. É muito provável que ela esteja aqui. Olha, outro texto que eu também coloquei no primeiro capítulo, né? Uma breve descrição. Eu vou pegar muitas dessas coisas, né? Pra mostrar depois pra vocês. Tudo mais. Cadê? Achei.
O Despertar. Tava na primeira página da pasta, pelo menos. Nossa, tem muita coisa aqui. Tem até a contracapa aqui imitando aqui embaixo o ISBN, mas só que obviamente não era um ISBN a respeito disso. Muitas dessas coisas, desses textos aqui, eu usava eles para um RPG baseado na própria história mesmo, né? Tanto que aqui atrás tinha, né, para imitar uma capa de arquivo e tudo mais, ó, caso 647. Isso aí vocês vão ver futuramente na história. Tem isso aqui que eu não reutilizei, né? Eu acho que eu vou fazer depois meio que descrição, né, do texto. Eu não vou utilizar isso aqui porque isso aqui tem arte com copyright, etc. Mas tem uma parte aqui que eu acho muito legal, né? Que foi eu e um amigo meu. A gente fez um projeto de unificar os dois universos das obras, etc. Unificar, entre aspas, né? Os dois universos. E cá está o roteiro original de Despertar, feito por Jonathan Hilton. Também sendo esse nome que surgiu, né? E tudo mais. É engraçado, se eu for comparar o prólogo desse com o do atual, é muito interessante que o do atual ele é menos informativo, né? Ele é mais direto. Nossa, tem uma parte rasgada aqui. Meu Deus do céu. Tem alguma parte rasgada. Eu não sei porque o papel tá rasgado, mas enfim. Olha, aqui tinha uma descrição de uma carta, tudo mais. Eu acho que não sei se vale a pena fazer um vídeo só separado explicando isso aqui. Por mais que eu já esteja fazendo isso, explicando informações novas, né, a respeito do conteúdo. Mas, cara, é muito da hora. Isso aqui era o primeiro capítulo e eu acho que ele ainda não estava finalizado, né? Esse aqui não está finalizado, obviamente, né? Ele está ainda no seu estágio inicial, né? Esse aqui é uma edição, digamos assim, pré-alpha. Foi até antes de eu escrever no Wattpad, né? Eu comecei a escrever isso aqui para montagem em um RPG de mesa. E meio que não terminamos a história. Então ficou difícil de terminar ela, né? Eu demorei um pouquinho para pensar o que seria interessante e o que eu queria passar com aquela história. E eu consegui até que desenvolver bem e tudo mais. Tanto que deu 90 páginas, né? Ai, ai. Mas esse aqui eu preciso depois fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre como foi criar o projeto. Mas eu posso dizer já de primeira instância que foi uma das experiências mais legais da minha vida. Eu não tô nem zoando. Foi uma das experiências mais divertidas pra mim. Foi... Sabe quando você começa a ler um livro que você tava tão afim de ler? Ou você começa a jogar um jogo que você tava tão ansioso pra jogar, aí você fala, nossa, agora eu vou trinchar ele do começo ao final. É a mesma sensação, sabe? É da hora, é muito legal isso, né? Tem muitas anotações, essa aqui é uma edição até com erros de português, olha que coisa legal, né? Essa aqui também deve ter algum erro de português meio escondido, mas a maior parte dos erros de português ele não existe, ele já foi corrigido. Porque eu sempre tinha essa ideia, né? Monta o roteiro do capítulo, monta o que você quer trazer, passa pro Word para ver os erros de digitação, para ler também de melhor qualidade e arruma tudo, envia pro Wattpad e publica, entendeu? Tipo, pega o texto lá que você arrumou no Word, né, com algumas partes de corretor e etc e tal, copia, joga pro Wattpad. Eu sempre fazia assim. Cada capítulo eu fazia isso. Tanto que no meu computador, depois eu vou mostrar isso também no vídeo de como foi a pré-produção do livro, etc. Quando ele for publicado também, né? Que eu acho isso muito interessante. Ou até antes de ser publicado, né? Vou já dar algumas informações para vocês. E eu ainda não terminei o ARG. E o ARG tem muita coisa que explica o livro, a história, né, do Despertar. E também o Despertar explica muita coisa que tá no ARG. Não, tipo, tudo, né? Mas ele explica uma boa parte das coisas. Fora que tem um relatório que eu não imprimi até hoje, um relatório feito do KEPM, que tem registro de informações sobre desaparecimentos, investigação paranormal, etc e tal. Um relatório só sobre um dos projetos dentro desse universo maluco. Muitas dessas coisas
Eu sei que ainda faltam publicar, etc e tudo mais. Mas, poxa, valeu cada momento produzir esse livro. Eu tava sempre produzindo ele, eu sempre tava, tipo, indo de metrô pra alguma parte que eu precisava ir, tipo, eu também tô fazendo... Pra quem não sabe, atualmente eu estou estudando em 2 períodos diferentes, né? Eu estou estudando tanto de manhã, tanto de tarde. Agora, de manhã um curso técnico e à tarde o ensino médio e curso técnico juntos, que é as tais ETECs e FATECs da vida. Eu ainda sou estudante de ensino médio, né? Eu tô no terceiro, ainda não completei os 18, mas logo mais a gente vai completar, né? E cara, tipo, tá demorando um pouco pra produzir, mas tá valendo a pena, sabe? Acompanhar o projeto, ver os textos originais, as ideias, o que me motivou a até escrever e tudo mais. Cara, são muitos detalhes que me deixam feliz de ver que estão se desenrolando da maneira legal, sabe? Tipo, tá se desenvolvendo muito bem, sabe? É fantástico. Eu queria poder falar mais coisas, mas só que eu acho que agora não vai dar, porque eu acho melhor publicar o livro primeiro, depois vir aqui e conversar com vocês sobre isso, sabe? Se eu não me engano, quando eu enviar as informações, eles começarem a produzir o livro, é que eu vou ser bem sincero, eu preciso terminar as partes autorais, né? Do ISBN, do ficha catalográfica e tudo mais. Pra quem não sabe o que é um ISBN, sabe, tá vendo esse livrinho aqui? Ele é sobre... o que é? Ah, tá. Esse aqui é sobre produção de TCC, ou metodologia científica, né? Pesquisas e tudo mais, artigos acadêmicos, etc. Eu estou lendo esse tipo de coisa porque eu tenho 2 ou 3 TCCs pra montar. Mas aqui atrás, não sei se vai dar pra focar, aqui em cima tem uma informação falando que é o ISBN, o código dele, que vem com esse código de barras. E aqui, no livro, você tem, né, a folha inicial, aqui seria dita, acho que folha de rosto, se eu não me engano. E essa aqui é a ficha de informações, né? Aqui, né, essa seria a ficha catalográfica, que tem as informações do ISBN. Será que dá pra focar? Acho que não vai dar não, mas enfim. Que tem as informações de quem escreveu, onde que foi, quando que foi, que edição que qual que é o código ISBN do livro, etc. Isso aqui ajuda bastante bibliotecas a documentarem o livro dentro do sistema. Tanto também para esqueci o nome, a CBL. A CBL e a Biblioteca Nacional. A folha de rosto, a gente usa ela para assinaturas. Tanto que no documento original do Despertar, ele tem 2 folhas. Uma para assinatura e outra que é para as informações técnicas dele. Mas, meus amigos, tem muita coisa para mostrar para vocês ainda. Tem coisas que eu quero mostrar para vocês, mas eu não posso mostrar agora porque elas não estão finalizadas. Eu vou ser bem sincero, e tenho já um outro conto que eu estou escrevendo já. Depois eu vou passar mais algumas informações sobre ele e tudo mais. Mas por enquanto, eu posso lhe dizer, talvez final desse ano, ou começo do ano que vem, não sei ainda ao certo, nós estaremos publicando esse livro. Com muita alegria, com muita dedicação, com muito amor e carinho. É difícil pra mim, pelo menos, que eu escrevi a maior parte das coisas sozinho, né? Porque eu queria que fosse tudo junto com o RPG. Toda a história do RPG definisse a história pro livro. Que é mais ou menos a ideia que eu queria fazer. Ignora que tem um monte de pirralho gritando por aqui, porque é condomínio, né? Mas, enfim, né? Quem puder apoiar o projeto e tudo mais, quem apoiar o projeto, não tenho nenhuma documentação, nenhuma demonstração de coloque um Pix aqui pra mim. Não, eu não vou fazer isso. Eu sou uma pessoa que, se vocês quiserem apoiar esse projeto, só de vocês compartilharem e falarem, tem um cara escrevendo um livro aí pra um ARG, né? Tem um ARG junto com o projeto. Não pensem
que esse projeto, o projeto KIPM, o projeto 407, não sei como que vocês vão chamar, ele tem coisas que são preparatórias para um futuro jogo. Não sei se eu vou fazer realmente esse jogo, se eu vou pagar um programador, ou eu vou estudar programação e fazer o jogo em Game Maker, sei lá, Unreal Engine, ou sei lá, Unity, eu não sei ainda. Na verdade, a ideia do jogo ela é muito rasa, por mais que eu estava um tempos atrás programando ele, né, bem pouquinho, eu tinha ideias dele ser um top-down game. Aí depois eu pensei em ser um jogo shooter, né, de point click, etc. Mas eu não dei muita bola e não continuei por muito tempo. Aí teve uma época que eu queria fazer ele na estética do First of Atom, ou fazer na estética de jogos da Puppet Combo. Eu queria fazer algo desse nível, mas só que eu não tinha como, não tinha tutoriais que me davam ajuda. Eu também não sabia o que fazer, né? Eu era tonto, eu era um tonto fazendo um projeto que acreditava que podia, sei lá, desenrolar ou algo assim do tipo. Meu gato subiu de novo aqui. Mas, diante de todas essas novidades, dessas curiosidades, desses textos, de todo o conteúdo que foi produzido durante o longo desse tempo, eu posso dizer que desde o final do ano passado até agora, peraí, tô até o contrário, calma aí, escrever tudo isso, fazer os designs, deve ter mais coisa largada por aqui, fora que tem dos outros projetos, dos outros RPGs dentro desse universo do KIPM. Tudo isso aqui eu quis fazer porque eu achei que... Porque assim, é interessante como esse projeto surgiu. Eu vou depois detalhar isso melhor até no vídeo só sobre o KIPM, a origem do projeto, a ideia, o conceito, fazer uma baita de um vídeo, etc, só explicando a origem disso, entendeu? Pegar tudo e transformar em um vídeo de mais de 1 hora. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser quase um documentário, pegando todos os pontos, explicando do início ao final sobre o projeto. Qual que foi a ideia, quais eram os conceitos que eu queria trazer, os projetos iniciais, etc. Eu posso dizer para vocês, as ideias iniciais são muito curiosas. Muito curiosas. A ideia, de como surgiu a ideia é muito interessante, né? Porque ela era uma mistura de tudo um pouco, né? Era Silent Hill, Alan Wake. Eu me inspirei até... Eu fiz só pra vocês terem noção, o KIPM pode parecer um pouco idiota, mas o KIPM ele surgiu num RPG que eu criei, me inspirando no universo do Analog Horror Vita Carnis. Você tem noção de que isso tudo surgiu por causa de um Analog Horror? Sim, ele surgiu por causa de um Analog Horror que eu gostei muito, por sinal, e que eu assisti por conta própria. Eu achei ele fantástico. Eu não tenho o que dizer a respeito de Vita Carnis. Vita Carnis é fantástico. Eu recomendo você assistir se você tiver interesse e tudo mais. Enfim, acho que estamos chegando ao final, né, deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Por mais que ele foi mais um desabafo, né? E mais explicando que coisas novas estão por vir, né? Novas direções, novos rumos vão ser tomados dentro desses canais, que eu tenho pelo menos. E para finalizar, né, um projeto que eu tinha com os meus amigos, que era o Pode Ser. Se alguém conheceu o Pode Ser, eu não sei se alguém aqui desse canal já conhecia o Pode Ser, ele vai estar aqui na descrição, né? E caso vocês não saibam, Pode Ser, ele era um podcast de zoeira, que era de 3 amigos meus, que a gente ficava zoando e falando qualquer besteira que viesse à cabeça. Então, pra quem gosta de podcast shitpost, ou shitpost como um todo, vai lá. É um prato cheio, cara. Teve muita coisa que a gente fez, né, tudo mais. A gente sempre tentou evitar palavras de baixo calão, etc. A gente nunca tentou... Essa não era a ideia, né? A ideia era só zoar, mas num tom que todo mundo pudesse ver, tipo, a zoeira. Sem, tipo, ter
alguma restrição. Ah, eles estão falando palavrão. Entendeu? Ou, algum membro da equipe foi lá e xingou, sei lá, um político. A gente não tinha limite. A gente só queria zoar e tudo mais. Se você tiver interesse, eu recomendo que ele está aqui, né, até como parte de canais que eu já tive presença, né? Mas, como um todo, eu acho que é isso, cara. Eu agradeço a todos que estão aqui, me apoiando desde, sei lá, 2022, aparentemente. Que a gente tem uma jornada de pelo menos uns 3 anos, 2 anos. Bastante tempo. 3 anos, cara. 3 anos na plataforma, ralando, criando projetos, etc. É claro que eu não consigo às vezes apresentar, eu queria que os projetos do ARG ou do Analog Horror fossem melhores, tivessem uma qualidade de edição até melhor. E pois é, cara, eu queria que fosse muito melhor. Tem muita coisa da edição ali que é muito mal feita, na minha opinião. Eu fico até com vergonha às vezes de ter esses vídeos no ar. Mas eu sei que isso faz parte do processo de desenvolvimento. E eu sei que muitas pessoas entendem isso. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, mesmo assim é legal. Você vê que tem carinho, né? Você vê que tem alguma tentativa, alguma dedicação. E isso aqui, meu amigo, isso aqui é a prova de que eu não tô... Por mais que eu não consiga editar muito bem vídeos, isso aqui é a prova viva. Isso aqui, cara, isso aqui é a prova viva de que eu tô dedicado pra escrever um universo. Eu não quero me comparar com escritores tipo Stephen King, H.P. Lovecraft, porque eu acho que eles são muito melhores e apresentam histórias mais interessantes com base no terror e tudo mais. Pelo que eu analisei, a minha história ela toma mais rumo de psicologia e filosofia do que terror cósmico, porque o terror cósmico ele é um detalhe dentro desse pelo menos dessa história aqui, o Despertar de Jonathan Hilton. Mas as outras partes dessa história elas são terror cósmico puro. Eu tenho muitos registros de sonhos que eu tive, pesadelos que eu tive, que vão entrar para esse universo. E eu quero que eles apareçam para esse universo. Eu quero que eles apareçam nessa pilha de papel, de documento, etc. Porque isso aqui é a prova viva de que eu tô criando um universo novo. Que eu tô criando algo próprio, algo com vida. É muito curioso como o projeto surgiu. Até mesmo como foi o desenvolvimento, o que as pessoas tinham de primeira impressão a respeito dele e tudo mais. Então, ver esse projeto, cara, me deixa muito feliz. De verdade, isso aqui me deixa muito feliz. Tanto que no pós-fácil, é o pós-fácil, eu coloquei uma página inteira só dedicado às pessoas que eu amo, que me ajudaram, que demonstraram um mínimo de interesse pela história. Fora que eu acho que ainda tá faltando gente aqui. Eu acho que ainda não tá completo. Eu acho que tem gente que ainda falta colocar aqui. Tem gente que tá faltando, que agora que eu vi aqui. Entende? Tem professores que me apoiaram em projetos, me ajudaram. Viram que eu era uma pessoa que tem dificuldades com algumas coisas da vida, mas que tem um nível de dedicação que pode ser consideravelmente boa, que é uma pessoa que realmente pode se desempenhar. Eu sei que tem muitos professores que eu não vou conseguir homenagear aqui, muitos amigos que eu não vou conseguir homenagear aqui, e talvez durante o tempo que for se desenvolvendo essas histórias. Até youtubers, pessoas que eu acompanho, eu teria que agradecer. Ou seja, seriam quase 5, 6, 10 páginas de agradecimento a pessoas que me ajudaram. E eu teria que colocar obrigado por todo mundo que me ajudou. E sabe, é uma coisa que, nossa, cara, é fantástico. Ver o tanto que o quanto tempo eu fiquei dedicado. Eu demonstrei mais interesse por ciência, medicina, bioquímica, biomedicina.
eu demonstrei ter mais interesse por essas áreas conforme eu fui escrevendo essas histórias. Então, você vê o nível de dedicação. Uma parte dos motivos por eu estar estudando de manhã uma área tipo, da saúde, justamente é por causa disso. Justamente um dos motivos é desse. Para ampliar mais o meu repertório para a história. Eu já tenho conceitos de física, já tenho conceitos de química, mesmo que muito básicos. Eu tenho conhecimento de filosofia, mesmo que também básica. Eu gosto, e também que eu percebi bastante que, com o desenrolar da história, que esse livro ele é bastante focado em conceitos de filosofia existencialista. Que... eu não vou lembrar todos os nomes. Eu sei que Nietzsche escreveu bastante coisa sobre existencialismo. Eu sei que... Como que era o nome dela? Que era uma socióloga ou filósofa francesa. Simone de Beauvoir também escreveu sobre coisas do existencialismo. Muitas pessoas escreveram sobre existencialismo durante a história. E, indiretamente, eles me influenciaram a criar isso. Por mais que eu não tenha lido nada sobre Simone de Beauvoir ou sobre Nietzsche, eles me ajudaram a criar essas ideias, esses conceitos. Muitas das coisas que tem aqui foram inspirações até de coisas que eu já passei na vida. Não de forma literal, né? Sobre muitos aspectos que tem do próprio protagonista, mas muitos dos reflexos tem um pouco. Indiretamente ele tem tem uma certa influência e tudo mais. Então, sim, esse livro ele tem muitas coisas que eu acho que espero que sejam úteis para pessoas que, sei lá, passam alguma dificuldade psicológica, alguma dúvida sobre a sua própria existência, ou que gostam desse assunto, né, sobre o existencialismo, que eu acho ele fantástico. É um assunto... A filosofia como um todo é fantástica, né? Principalmente a existencialista, que é o que eu mais tenho intimidade, né, pelo menos. Mesmo que eu não tenha lido muitas coisas, ou tenha ouvido muitas coisas, mas eu tenho muitas particularidades com ela, né, tudo mais. Mas, dentro de tudo isso, eu queria dar esse grande retorno, né? Esse grande retorno. E um olá para 2025. Um pouco tarde, né? Estamos em março já. E eu queria dizer obrigado a todos vocês. Até aqueles que talvez nem acabam vendo esse vídeo. Ou só vão ver, legal, ele postou um vídeo. Acabou. Eu agradeço a todos. Mesmo aqueles que não sabem ainda direito sobre esse universo, ou tem muitas dúvidas e tudo mais. Youtubers que... Poxa, cara, eu já mandei e-mail pra vários youtubers falar, dá uma olhada, vê se você é do seu interesse, que fazem análise. Eu não vou falar os nomes dos canais, mas provavelmente algumas pessoas conhecem alguns tipos desses canais que falam sobre analog horrors, histórias de terror, etc. E mesmo que eles não falem, eu tô feliz, porque pelo menos eu tive a cara e a coragem de mandar um e-mail falando, cara, é um projeto meu que eu tô ainda montando, não é a melhor coisa do mundo, de longe, mas eu tô montando pela história e não em si pela estética. Tem muita coisa que é estética também que eu acho que seja legal, mas principalmente pela história, que eu preservo muito, porque mesmo que o estético não seja a melhor coisa do mundo, estética nunca foi uma coisa que vai realmente valer. O que vale é a história. Quantos jogos a gente viu que tem uma aparência totalmente feia, nojenta, ou até mesmo, no mínimo, horrorosa, questionável. Enfim. Mas são jogos excelentes, tem histórias muito boas, tem backgrounds de ideias muito boas. E por que eu vou questionar algo que, né, que pode trazer pessoas para um alívio na vida, né, seja elas indiretamente ou diretamente. Mas enfim, eu agradeço desde já a todos por ver esse vídeo, sabe? Eu agradeço muito. Ou até mesmo as pessoas que não viram esse vídeo, mas viram os outros vídeos do KRPM, ou sei lá, os reviews que eu tinha, a maior parte deles, e as outras partes eu acabei
deixando no não listado, por mais que, sei lá, eu sou meio tonto mesmo, eu tenho vergonha às vezes de alguns projetos que eu já montei. Mas cara, eu vou ser bem sincero, eu agradeço muito, desde já. Eu vou ser sincero, vocês são pessoas que me apoiaram muito. Seja amigos que estiverem vendo esse vídeo, seja youtubers, sei lá. Vocês me ajudaram muito. É isso que eu posso dizer. Vocês me mostraram mundos diferentes. E desses mundos eu criei um próprio. Com visões e montagens de universo próprias. Dentre aquilo tudo que eu vi. Agradeço a todo mundo. Vocês me mostraram o que é um despertar, né? O que é as visões de mundo podem nos trazer de interessante. O que 1000 faces não possam demonstrar de diferente para a sociedade, fragmentos, né? O que essas pessoas não podem trazer de grandioso, né? Por isso é que, pô, cara, é fantástico. Eu acho que esse é um projeto que, honestamente, é o que eu mais gostei de trabalhar. Esse foi um dos projetos que eu mais gostei mesmo de trabalhar, sendo bem honesto. E eu já cheguei até a fazer testes de como ficaria no Kindle, etc, o livro. E eu posso dizer pra vocês, quando esse livro for publicado, pode fazer questão de que esse livro foi feito com amor, dedicação, vontade e em respeito a todas as pessoas que eu conheço. Que eu sei que tem uma bagagem, às vezes até melhor que a minha, pra literatura. Porque eu sou uma pessoa que gosta mais de escrever do que ler. Por mais que leitura também eu acho muito bom, fundamental. Enfim, é uma coisa que engrandece o homem. O homem como um ser humano, não como, sei lá, sexo, gênero, nada disso. Estamos muito além de papéis que desempenhamos dentro da sociedade. Somos pessoas, somos seres capazes de transmitir coisas que nenhuma pessoa ou nenhuma outra coisa, nenhuma outra mídia demonstrou. Muitas pessoas conseguem demonstrar coisas que ninguém imaginou. Quantos artistas demonstraram realidades que nunca imaginamos que existiria? Quantos músicos, desenhistas, videogames, criadores de conteúdo demonstraram realidades. Muitas realidades. E todas elas são essenciais para nós. Por isso que eu agradeço a todos. Obrigado por proporcionar este momento de alegria para mim, né? E pode ter certeza que cada detalhe, cada coisa, cada momento, cada pedaço, fragmento da história foi pensado em vocês. Talvez não seja a melhor história que vocês vão ler na sua vida, mas pode ter certeza que ela foi montada, planejada para ter o mínimo de amor que eu posso demonstrar de agradecimento por todos. Então fica aqui o meu grandioso muito obrigado. Desde 2022 que eu passei por bastante coisa complicada, despedir de amigos dói, sabe? E às vezes até mesmo de pessoas que você gostava, tudo mais. 2023 também foi assim, 2024 também foi assim. Então, cara, eu agradeço desde já, né? Vocês são pessoas que eu nunca imaginei conhecê-las. Eu nunca imaginei escrever um livro. Eu nunca imaginei fazer conteúdo pro YouTube. Eu nunca imaginei pensar em programar um jogo, mesmo que ele não saia. Eu nunca imaginei nada disso. Eu pensei em só viver a minha vida da forma mais miserável possível. E agora, olhando por essa perspectiva nova, me faz querer viver de uma forma até mais
especial. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigado desde já. E para as futuras pessoas que vierem até nós ou conhecerem os nossos projetos através do livro, seja do ARG, seja por algum youtuber que, sei lá, decidiu, que falou, ah, beleza, eu vou falar sobre ele. Nunca se sabe, né? Mas eu agradeço muito mesmo. Nada será esquecido. Pelo menos aqui e aqui. E em nenhum desses momentos serão esquecidos ou serão negligenciados. Sejam os momentos bons ou ruins. Tá bom? Eu agradeço muito. Vocês foram pessoas fantásticas. E não pense que isso é uma despedida. Muito pelo contrário. É um recomeço. É uma volta ao começo. Um retorno. Um novo ciclo. Um novo despertar. Vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Fiquem bem e até a próxima.